Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda-feira, 8 da noite, a gente conversa com alguém que pode nos ajudar a entender quem nós somos, através da sua experiência e do seu ponto de vista. Nós vamos conversar com pessoas que experimentam os limites delas mesmas. Eu acredito que elas possam nos ajudar a entender quem nós, humanos e mortais, que não costumamos fazer isso, quem nós somos. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo está o empreendedor de expedições marítimas, que foi assim que me falaram que é para te apresentar, que eu achei esquisito, mas o empreendedor de expedições marítimas e escritor Amir Klink. Boa noite, Amir. Boa noite, Celso. Vamos lá, começar com a primeira pergunta. Quem é você, Amir Klink? Eu ainda não consegui responder essa pergunta, mas eu estou chegando à conclusão que eu sou um aprendiz que deveria ser nômade e ainda não conseguiu. Eu viajo bastante, de um jeito um pouco diferente. Eu aprendi a desenhar e fazer os próprios meios, então não me considero um empresário nem empreendedor, mas eu gosto muito do que a gente faz. E o fato de eu ter essa intimidade com os meios para se viajar me ensina bastante e me permitiu nos últimos anos poder dividir um pouco das viagens que eu faço com a minha família, com amigos, com outras pessoas que gostam de conhecer a bola onde a gente mora. Bom, vamos lá do começo, né? Vamos tentar lá do começo. Quando você fala, sou um aprendiz e que descobri que deveria ser um nômade, mas não consegui. Quando que você descobriu isso? Como é que foi a tua... Qual é esse processo? Quer dizer, você nasceu com essa vontade, você foi descobrindo aos poucos. Conta um pouquinho o Amirzinho, pequenininho, como é que ele se sentia e por que você acha que a tua motivação foi indo para esse lado? Eu nasci em São Paulo e durante muitos anos eu concluí que eu conhecia muito pouco do mundo. E isso não deveria me incomodar, porque meus colegas também, e amigos de rua, essas coisas, ninguém se preocupava com isso. Mas a gente tinha um pai muito esquisito, muito duro, muito difícil, muito polêmico, que viajou o mundo inteiro e que tinha visões assim muito... ousadas do mundo, tinha um completo desapego material e ao mesmo tempo era uma espécie de playboy que andava pelo mundo e ele falava do mundo o tempo inteiro com uma intimidade, e eu cheguei à conclusão que eu não conhecia a praça de São Luís do Paraitinga, eu tenho que conhecer a praça de Paraibuna, de Uriaé, e eu comecei a alimentar essa curiosidade de conhecer as outras cidades. Então, quando eu tinha uma oportunidade assim, eu queria ir ver uma praça. De uma Isso outra... quando? Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade. Infelizmente, quer dizer, meus pais de coração eram mais brasileiros do que todos os meus amigos brasileiros, embora não tenham nascido aqui, porque eles de fato amaram o Brasil. Minha mãe veio da Suécia, muito mais nova que ele, casou com ele, ele veio do Líbano. E eles só falavam português, mas eles sabiam falar 7, 8 idiomas cada um. E isso foi outra coisa que me incomodou, porque com 15 anos de idade eu não falava um outro idioma. E isso, assim, eu tinha essa sede e foi assim que eu resolvi primeiro aprender o francês, depois o espanhol, depois o inglês. E foi muito difícil, foi um processo... individual. Lamento profundamente que meus pais não conversassem nos idiomas que eles falavam, mas eu acho que daí nasceu essa curiosidade de conhecer a outra cidade do lado e olhar como é mesmo a minha, e eu acho que isso é uma característica do ser humano, dessa curiosidade itinerante assim, de viajar, que eu não perdi. Agora, você tem irmão, irmã, essas coisas? Eu sou primogênito, tenho um irmão mais novo, 2 irmãs bem novinhas, gêmeas. Elas são assim também? Não. É teu? Eu não sei por que aconteceu comigo isso, mas eu acho que até pelo fato de ser primogênito numa casa de regras muito rígidas. Então você viajava para fugir eu queria das regras do teu pai?
Porque ele era Na verdade, você queria liberdade. e ele era muito autoritário e difícil, então eu sabia que tudo que eu teria que fazer à sombra do conhecimento dele. Se eu tivesse sucesso, ele me receberia, e se eu não tivesse, ele me puniria. Ele era muito duro, era uma família de homens muito duros mesmo. E isso foi importante para mim, porque eu passei a tomar muito cuidado, eu tinha um respeito enorme por ele. Mas te amedrontava ou te motivava isso? Não, amedrontava. Então era melhor ele não saber. E foi assim que eu fiz várias viagens pelo Brasil escondido. Ele nunca ficou sabendo? Não. E até a primeira grande viagem que eu fiz pelo mar foi... na verdade foi para a Amazônia. Eu fiquei 2 meses na Amazônia e voltei cheio de feridas nos olhos. E peguei alguma coisa esquisita. E aí eu tive que ficar 2 meses na casa da mãe de um colega de escola. Pra ele não saber? Até sarar. Mas ele não sentia falta de você 2 meses eu fora? Informei que eu só voltaria. Ou eu falei assim, tudo bem, se filho não tá aí, não tem problema. Ele sentia, mas minha mãe tinha uma característica diferente. Ela era o contrário dele. Ela não era uma empreendedora, ela era uma artista completamente também desapegada de valores materiais. Então meu pai tinha fazendas, propriedades, e ele não dava dinheiro para ela. E ela nunca teve dinheiro na vida. Então ela falou, bom, vamos fazer roupas com as cortinas. E ela tinha um bom humor infinito, intermino. Então ela fazia as roupas com os fogos das cortinas de casa. A sua roupa? A roupa dela. A dela. Fazia roupa pra gente. Seu pai me dá um salário mínimo, nós temos que viver com um salário mínimo. Aí convidava lá os amigos dele para fechar o negócio em casa e gritava que queria comida, um banquete. E ela falava, Amir, vamos roubar. Vamos no supermercado, vamos roubar. Ela nunca se incomodou, assim, era o oposto. Mas era de verdade, assim? Era de ela verdade. Não sentia isso? Ela não ficava nem revoltada? Porque ela veio de um país onde não tinha as diferenças sociais que tinha aqui no Brasil. No Brasil as pessoas se importavam com a marca do carro, com o bairro, com o status do apartamento. E para ela isso é uma coisa... Que diferença faz se eu moro num castelo, num apartamento? Qual é o problema de ter os um valores carro? São os valores das pessoas e não os valores materiais. Embora eles fossem totalmente opostos de comportamento, até de culturas, né? Mas nesse aspecto do desapego material eles eram parecidos. E eu acho que isso foi uma coisa importante, porque para viajar você tem que se desapegar do que você tem. E acho que o meu grande mérito hoje, assim, eu me orgulho não do que eu fiz, eu me orgulho do que eu não fiz. Do que eu não levei, do que eu não compliquei. Eu gosto de viajar simples, adoro viajar pelo mundo sem... Agora eu vou para o Ushuaia com essa scooter que está na porta, sem bagagem, é o meu sonho, sem bagagem. Não quero carregar nada, quero ir sem bagagem. Com a roupa do corpo. A roupa do corpo e uma muda de roupa, escova de dente. Para poder lavar de noite a cueca. Mas só. Mas cabem várias no banquinho embaixo. Mas esse desapego para viajar é muito importante e eu acabei... assim, sem perceber. Assimilando e fazendo. Mas vamos voltando lá atrás. Então, primeiro você viajava para fugir do teu pai. No final era isso. Ele levava a gente. Então, ele era um cara que gostava muito de andar pelo Brasil, em lugares sempre complicados, sempre quebrava, capotava, atolava. Sempre ele comprava uma vaca, enfiava dentro da Kombi, a gente junto com a vaca. Ele gostava de carne. É verdade? Isso é modo de dizer? Não, ele queria que a minha mãe fizesse os miolos à la mode de can, ou de um restaurante da Tour d'Argent, não sei o quê. Aí ele comprava a cabeça da vaca, botava em casa. Eu comprava o carneiro vivo e mandava minha mãe abater. Aí minha mãe não sabia matar nenhuma mosca. Então, a gente foi acostumando com... Então a gente primeiro viajava com ele, mas com ele a gente não tinha essa liberdade de, sei lá, fugir, olhar na praça, por exemplo. Então, com 16 anos eu fiz as primeiras viagens, com 18 eu consegui uma espécie de emancipação. Essa da Amazônia. E a da Amazônia foi com 16. E aí, quando eu tive 18 anos, eu consegui a primeira moto, acabei viajando pela América do Sul. E até anos depois dinheiro? Como é que você conseguia dinheiro? A minha mãe ajudava um pouco, fazendo desvios ilícitos do bolso dele. E depois eu comecei a trabalhar cedo, com 19 anos já
tinha um pouquinho. Mas quando Trabalhava no quê? Economia, não é isso? eu fiz economia, fui trabalhar num banco horrível, que foi uma grande lição também, no Banco Mercantil Finasa, na Líbero Badaró. Aí você ficava esperando as férias para poder fazer a viagem. É isso. Gente normal, que nem nós. Isso. E aí eu descobri que, mesmo se fosse para ser presidente do banco ou ganhar 1 bilhão de salário, não era o que eu queria. Assim, era uma escravidão assim, nefasta. Esse desapego da grana é porque você sabia que você ia ter uma herança Não. ou não? Quer dizer, Não. se teu pai não tivesse um tostão, você acha que você também não pensaria nisso? Meu pai teve fortunas nas mãos a vida inteira e nunca teve dinheiro. E a gente sabia que ia sobrar uma grande bucha, porque a gente vivia mudando de apartamento em apartamento, porque os oficiais de justiça vinham atrás porque ele não pagava os impostos. Ele tinha uma outra filosofia, ele comprava terra. Mas achava que imposto era indevido. Imposto, ele falava, eu não compro o que é meu. Então, assim, ele era uma usina de fabricar dívidas. E ele tinha uma visão muito interessante de alguém que morou em vários, no mundo árabe, com muita profundidade, falava 4, 5 idiomas, o farsi. Ele só comprava terras que tinham face norte, floresta e água. E não produzia. E eu Deixava lá? Deixava. Para quê? Porque tem árvores, porque tem água, e é norte, tem o sol. E eu levei 25 anos para entender que ele era um baita de um ambientalista maluco, que a gente fala, mas pai, tem a terra, tem que produzir, nós precisamos pagar o INCRA, vão tomar as terras, o oficial de justiça está na portaria, o que eu faço? E ele não se abalava. Falou, não, eu corto as mãos de quem cortar as árvores. Ele falava isso. Então, assim, só que a gente aprendeu meio na marretada. Mas é uma visão ambientalista muito radical. E eu posso dizer hoje que eu entendo que ele salvou Paraty. Quer dizer, ele foi proprietário de 18 fazendas na beira-mar, em Paraty, onde ele nunca permitiu que se construísse uma única casa. Tudo que não foi dele em Paraty foi loteado, está hoje loteado e virou igual Angra dos Reis, Praia Grande, desfigurou completamente. E a Baía de Paraty é bonita hoje exatamente por causa do seu pai. Que bonito. Que é uma coisa... Por causa da maluquice do seu pai, né? Que nunca deixou a gente ter uma certa liberdade econômica, porque até hoje tem os impostos para pagar. Mas hoje tem recursos, tem RPPN, você pode negociar. Claro. Mas vamos voltar lá atrás, então. Aí você estava no banco, não importa quanto você fosse ganhar. Você não devia ganhar muito, era moleque ainda, mas a perspectiva de fazer uma carreira lá era uma prisão, uma coisa horrível para você. Por um acaso, porque eu gostava de pegar essa moto, era uma moto que eu tirei os pneus originais e comprei aqueles pneus de motocross, mas não era uma moto, era uma moto street, vagabunda, Honda. E eu tirei os pneus normais, não tinha motocross naquela época. E CG, aquelas CG. Uma CB. E eu coloquei aqueles pneus biscoitudos para poder andar nas estradinhas, ir para Engenheiro Marcilac. Eu tentava chegar em Itanhaém, eu quero atravessar a Serra do Mar, ia pela linha do trem. Sozinho? Sempre ia sozinho. E aí, quando eu chegava para trabalhar no banco na segunda-feira, ninguém conhecia Engenheiro Marcilac. Aí o japonês que trabalhava comigo, o Susumu, ele falou, amigo, você sabe de uma coisa? Eu nunca vi o relógio São Bento marcar às 3 horas da tarde na minha vida. Eu falei, mas a gente está ali do lado. Ele falou, pois é, mas eu trabalho aqui há 20 anos, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. Que desespero. E aí, aquilo foi um choque. Eu falei, nossa, se fosse para ser presidente, para ser dono do banco, eu não ia querer. Então foi um período... Aí você apertou um botão e falou, vou viajar, é assim? Não, foi uma mudança assim? Não, é um processo muito lento. A gente nunca tem a coragem necessária para cortar os laços, fazer o que a gente faz. Até que com o passar dos anos, a gente vai escolhendo alguns caminhos e acaba fazendo. Ainda no banco? Você ainda foi, eu foi barrigando? 2 barrigando? anos no banco, depois fui cuidar das coisas em Paraty. Aí eu te falei que assim, passear no Paraíso é bacana, mas trabalhar e pagar as dívidas no Paraíso é muito... Você vai fazer leite lá também, não é isso? Eu tentava fazer tudo que gerasse algum dinheiro para poder pagar as dívidas tributárias das terras. Não eram nem fazendas, eram terras só. Face norte, com água e árvore. E aí eu comecei a entender das madeiras. E de repente eu já sabia o nome de 40, 50 tipos diferentes que ninguém mais conhecia em Paraty. E aí eu comecei a me identificar com as canoas. Falei, caramba, isso aqui é uma canoa de calbia, isso é goiti, isso aqui é calbia arranha-gato. Não, esse é cedro rosa, não tem mais.
canafístula, uma porcaria. Imagina fazer a cana de Guapuruvu, Deus me livre, uma madeira mole, branca. Ah, mas é leve. E aquilo virou um esporte, identificar as árvores que tinham lá nas terras e o que dava para fazer com elas, as canoas. E foi assim Até lá o mar para você não tinha o menor eu não tinha sentido. nada. Eu comecei assim a entender um pouco de mar por causa das canoas de Paraty. Como curiosidade. Até porque foi uma espécie de expansão, digamos, de independência, emancipação emancipação sexual até. Assim, primeiras namoradas. Eu não tinha uma casa. Eu não tinha uma casa para ir, não existia motel. Não, então assim, vamos pegar a canoa e vamos sair para transar. Canoa você sai com uma namoradinha e vai para uma ilha, não sei o quê. E aí eu tive a primeira canoa com 10 anos que eu comprei do Cici, do Iraci, que está até hoje. Em Paraty encontrei ele nas férias de junho lá, foi muito divertido. E eu devo ter enchido tanto o saco dele para ele me vender, mas eu descobri que essa canoa ela tinha uma marca de design atrás que valia muito mais do que para nós valeria uma porcaria de uma Ferrari, de uma Maserati, que é um design grotesco e atrasado. Era uma canoa desenhada pelo mestre Mané Santos, que era uma lenda viva na Bahia. Mas ninguém da cidade conhecia. Mas todos os Você também não? Eu também não. Mas todos os velhos canoeiros, quando eu saía para Paraty-Mirim, Mamanguá, São Gonçalo, os velhos canoeiros falavam: uma canoa de Mané Santos, onde se arrumou, filho? Havia escrito alguma coisa? Não, eles conheciam pelo desenho, pelo design. A popa mais fina que a proa, as curvas muito. E assim aquilo virou uma espécie de prazer que eu tinha de... Eu sou o dono da canoa do Mané Santos. E era uma coisa que os meninos... E posso namorar as meninas na canoa do Mané Santos. Não era assim, não. Mas o fato é que eu... Era a sua Ferrari, não é isso? Como é para alguns. Os nossos ignorantes. Mas foi uma coisa que me deu muito prazer. Descobri que as velas tinham sumido, morrido, porque os velhos falavam dos panos. Falei, filho, mas aqui você podia pôr uma vela de 4 panos, antigamente. E assim eu fui descobrindo que isso era um universo de uma extraordinária diversidade e incrivelmente desconhecido. Quer dizer, às vezes ia para Paraty um engenheiro naval lá do Rio de Janeiro, e ele não sabia nada daquilo. Falei, filho, mas você não entende de barco, né? E eu que nem sabia nadar direito. Então acho que a minha iniciação com essas lides do mar... Mas foi se afirmando também, você foi achando, eu fui que sei, descobrindo né? um conhecimento onde eu era mais ou rei, menos... né? Você era o bacana. E a partir daí você foi entrando nisso... E aí, mas demorou muito isso, muito. Passaram-se anos, quase uma quinzena de anos até que eu de fato fizesse as primeiras viagens e nascesse a história do barquinho a remo. Quando foi essa hora, assim, que você falou, tá bom, agora chega? Foi um acaso, porque eu nunca conseguia me desvencilhar das coisas do meu pai. Porque ele simplesmente não cuidava de nada e eu cuidava de tudo. Você, como o mais velho, achava que eu era o mais era velho, a tua obrigação. E assim, não tinha fim. Tinha o RTN, eram avisos de impostos e mais dívidas. Eu vivia assim o tempo inteiro em pânico, fugindo de dívidas e do banco e tentando fazer. Então eu não conseguia me dedicar a uma coisa que de fato era só minha e eu gostasse, com exceção das canoas. E aí eu acompanhei a história dos caras que tentaram atravessar o Atlântico Norte nos anos 60 para 70. Tinham 2 jornalistas americanos que saíram de Nova York num barco desenhado por Ufa Fox. E nessa época eu comecei a ler muito em francês, foi o meu esforço... Aprender língua. Aprender francês. Eu jurei que eu ia me matar se eu não aprendesse francês. Por que francês? Eu não sei por quê. Não sei. Uma vez eu fui na Aliança Francesa e eu reparei que só tinha meninas estudando, não tinha. Então eu achei, é legal estudar francês. Mas aí esses 2 jornalistas saíram com um barco desenhado pelo Ufa Fox. E o Ufa Fox era um desses gênios do design que só os caras muito profundamente conhecedores de barcos conheciam. E eles sumiram, saíram de Nova York e nunca mais foram vistos.
E eu li isso numa notinha num jornal, fiquei muito impressionado. Anos depois, eu descubro uma outra notinha, numa revista francesa, foi encontrado o barco, a canoa deles, foi encontrada na Escócia. Quer dizer, o barco acabou chegando sozinho anos depois, mas eles morreram. E aí eu pensei, uau, eles escolheram uma rota inteligente, porque se o barco chegou sozinho, o que será que aconteceu? E aí eu comecei não existia internet, essas coisas, era difícil pesquisar. E aí eu fiquei apaixonado por uma velhinha, muito velhinha, mas linda de morrer, que era a gerente da livraria francesa na Barão de Tapetininga, eu acho. E aí ela, eu comecei a, não é que eu corrompia ela assim, quase. Aceitasse. Deu umas canoas para ela. Mas eu consegui convencer ela a virar uma espécie de informante. Então, como eu não tinha dinheiro para comprar todas as revistas, eram caras. Ela lia e contava para você. Ela lia e separava tudo que era notícias de barcos. E assim eu fui juntando pastas e pastas. E assim eu comecei a descobrir as primeiras travessias do Atlântico Norte, a história do Gerard da Beauville, que acabei lendo. E foi assim aos poucos que... Aí em 80 eu tive um acidente numa briga com meu pai, que foi a primeira e única, e a minha mão direita foi seccionada num acidente que foi impressionante, mas foi engraçado também, porque quase morreu o enfermeiro em Paraty junto, quando eles tentaram botar a gente num carro que tinha 2 cachorros, né? E a gente estava todo sujo de sangue. Os cachorros atacaram. Ele estava tentando colocar minha mão numa tábua de madeira para mandar para a usina nuclear, que era o único hospital próximo. E os cachorros atacaram o Zé Cochado. Ele era preto, alto, magrinho, e os cachorros arrancaram ele do carro pelo pescoço. Eu com a mão pendurada numa tábua e ele, coitado. Com os cachorros. Machucou ele? Machucou. E aí eu fiquei sem poder remar, sem poder guiar, nem andar de bicicleta durante 2 anos. E nesses 2 anos é que nasceu o barquinho a remo. Quando eu voltei a Você não podia fazer, você começou a falar, bom, o que eu vou fazer depois, é isso? E aí surgiu a ideia, eu falei, caramba, daria para fazer uma viagem seguindo as correntes do Atlântico Sul. Enquanto isso, você estava trabalhando no quê? Enquanto isso, eu estava trabalhando na época já com gado lá em Paraty. Tinha uma produção de leite. Perdendo dinheiro com leite lá. Não perdia, ganhava, mas não pagava as contas e meu pai nunca queria vender nada. Ele queria que... Ele não queria vender. Ele falou, não vendo, mas pai, paga a dívida. Não vendo. Então era muito difícil. E nessa época eu não falava com ele já há um bom tempo. E aí o barquinho a remo foi uma espécie de válvula de escape. Eu comecei a estudar o desenho. E aí eu tive uma felicidade que eu acho que foi... Eu estou comentando sobre isso recentemente, porque tem um americano agora e mais 2 caras, um é brasileiro, que vão tentar atravessar o Atlântico Norte, aliás, o Atlântico Sul, nos próximos meses. Com a mesma rota que você fez? Uma rota muito semelhante, e eu estou tentando explicar para eles por que tantas travessias desse tipo no Atlântico Norte, mais de 200, mas no Atlântico Sul até hoje só tem a minha. Por quê? Porque tantas deram errado com projetistas tão competentes. Porque falta a experiência vivida, falta o saber. Esses engenheiros que saem das escolas, eles projetam as embarcações para uma condição completamente sui generis, que é a atitude ativa o tempo inteiro. E um barco não tem uma atitude ativa o tempo inteiro. Ele tem uma atitude passiva também. E isso só quem vive do mar, quem depende do mar para sobreviver, sabe. Um barco não pode ser pensado, é como um carro. Ninguém projeta um carro para você morar dentro. Ou ninguém desenha um carro para ele ficar parado. Mas no mar, um barco precisa ficar parado. Os dory, aqueles barcos dos ingleses que pescavam bacalhau, dos portugueses no Mar do Norte, nos bancos da Newfoundland, da Terra Nova, eles eram barcos incríveis, porque eles eram desenhados para o cara ficar, às vezes, dias num botinho a remo, no mar gelado, em alto mar, a 500 milhas da costa, à deriva, ao sabor das ondas. E os engenheiros navais hoje, com todas as facilidades digitais e todo o conhecimento, projetam estrupícios que não funcionam, porque eles só pensam no desenho dinâmico e não na atitude passiva. Esquecem a vida. Esquecem que esse barco, no momento, ele para. E num barco a remo, nessas travessias longas, você rema metade do tempo. E metade do tempo você come e dorme.
E nessa metade é que está o É segredo. o perigo. Nessa metade o barco normalmente fica de lado, balança, vem um ondinho e ele capota. Todos os caras... Você capotou várias vezes? Eu capotei 3 vezes. Mas filosoficamente acho que eu fui muito feliz no desenho do barco. Porque um cara me ajudou também, um engenheiro aqui de São Paulo, um dia ele falou: Amir, tá errado. A sua concepção é maravilhosa, mas tá errada. Eu tinha desenhado um barco feito para não capotar, eu tinha medo de capotar. E ele falou: você não manda no mar. Impossível não capotar. Tá errado. Você vai ter ondas de 10 metros de altura com um barco de 5 metros e 90. Tem que capotar. E aí ele propôs de desenhar para mim um barco feito para capotar. E falou uma coisa engraçada na época. Ele falou: você vai sair da África com esse barquinho e virar capotando que nem um tarado até o Brasil. Perspectiva fantástica. E eu achei louco. Mas o que ele me explicou é que eu estava fugindo do problema. Quer dizer, na verdade eu tinha que ter um desenho feito para conviver. E assim eu comecei a entender a diferença entre os desenhos modernos e os clássicos. E eu optei por a gente fala em francês, em inglês, um double proa, né? Um barco de 2 proas, que é um partido clássico. Ele é menos eficiente no aspecto de carga e espaço útil, mas é muito marinheiro. E era isso que eu queria. Ele é mais maleável? Ele é mais maleável. Se adapta ao ele é mais oceano. flexível. Eu não entendo nada disso. Ele aceita receber o oceano, se ele está, por exemplo, parado. É bonito, do ponto de vista... Do jeito que você fala, pelo menos é bonito. Eu não entendo, é uma outra mas parece coisa bonito isso. Interessante que também se discute muito em a questão de design e beleza. Que a beleza faz parte do bom design. Como você estava falando do prazer também, de falar sobre algum assunto árido às vezes, tem que ter um certo prazer, ele tem que ser prazerosa a abordagem de alguns assuntos. E eu adorei o primeiro desenho que saiu do barco, ele era bonito. E eu posso dizer com um baita orgulho hoje, eu faço parte de um clubinho aí de 200 caras no mundo que atravessaram oceanos. De todos os barcos que eu consegui desenho ou foto até hoje, o mais bonito, é o seu, é modéstia à parte. Sim, assim, eu lamento a falta de modéstia. É só o seu filho. Mas o seu filho. O seu filho é o mais bonito, é isso também? Não. Da escola? Não, as minhas filhas não são lindas e morrer, mas não são, não quero que sejam. Agora, esse desenho, ele é muito danado, ele é baixinho. E ontem eu vi o desenho desse rapaz do Rio, o Ângelo, que está querendo fazer um barquinho. Ele fez um desenho super moderno, mas é horrível. Assim, é muito feio. E existe essa cultura de que os desenhos feios são mais eficientes, hidrodinamicamente são menos eficientes. Bom, vamos lá, vamos indo. Aí você vamos voltar para o mundo da moda. Quebrou a perna, quebrou o braço lá, fez problema no braço, não tinha o que fazer da vida, resolveu pensar num barco. Certo? Resumindo bem porcamente, vamos pensar no barco e numa tal viagem de atravessar o Atlântico Sul, certo? Mas não era é engraçado porque eu vejo o Ângelo Corso, por exemplo, o sonho dele é entrar no Guinness. Eu tenho... Qual era o seu naquela hora? O meu era a experiência de... Sair de Paraty. É isso, mais ou menos. Era fazer uma coisa só minha, só remar, fazer força, comer, dormir e ver as gaivotas e estar no meio do mar, onde ninguém vai me amolar, ninguém vai mandar um oficial de justiça, não tem despachante. Tem dívida. Era muito diferente, era difícil explicar isso. Dá para entender. Nunca me passou pela ideia, assim, a glória, eu vou fazer a proeza, isso, a primeira travessia, não sei o quê. E também era uma proeza econômica para mim, porque eu estava fazendo escondido, não conseguia achar um lugar para fazer o barco. Aí eu achei o Jorge Anhel, um super projetista, que entendeu o meu conceito do barco clássico. Embora eu já era velho, mas com 29 anos ainda devia fazer parte das modernidades. E ele falou: Amir, vou desenhar para você o barco mais lindo que você já viu no Atlântico. E todas as semanas eu ia lá, eu vinha de Paraty, subia na casa do Jorge e falava: Amir, você trabalha perto da quero essa. Falei: do Alambique do Japão. Peraí, ele me trazer uma cabeça. Falei: cabeça? A cabeça da destilação? Ele falou: Eu falei: mas, seu Jorge, é muito forte, aquilo tem 80 graus de álcool. Por favor, uma cabeça. Eu falei: toda semana eu trazia para ele um garrafão de 5 litros. Trocou um barco por um cachaça, é isso?
E aí, na outra semana, ele falou, olha, você me traria dois garrafões? Eu falei, mas seu Jorge, cadê o outro garrafão? Aí eu descobri que o cara era alcoólatra, e meu desenho nunca ia sair. O que ele queria era a tua cachaça, né? E assim eu fiquei 4 meses trazendo cachaça pro argentino, e o barco não saiu. E no final fui descobrir um outro argentino, um moleque que montou um estaleirinho. Que não era cachaceiro. Não, mas era um moleque também, montou um estaleiro num lugar horrível, Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense. Antro dos presuntos e facções criminosas. E era difícil ir para lá. Eu ia de ônibus e mais outro ônibus. Mas aí o barco nasceu. E no final foi uma experiência muito, muito feliz. Que a gente Aí você mandou o barco lá para... Aí eu levei Namíbia, o barco não é isso? para a Namíbia? África do Sul. Para África do Sul. Para África do Sul. E achei que mandaria até o lugar que eu escolhi para a partida, que era Luderitz, onde eu tive esse ano em julho, agora nas férias das crianças, a gente foi lá. E foi muito engraçado rever a cidade, rever as pessoas que me ajudaram. E eu não tinha dinheiro, eu era completamente ingênuo. Quer dizer, o barco foi preso na África do Sul, a quase 2.000 quilômetros de distância da Namíbia. E eu não tinha dinheiro para tirar. E aí a tripulação do navio, que também, por incrível que pareça, era argentino, durante a travessia do Brasil para a África, eles primeiro acharam que eu era um irresponsável, um maluco. Provavelmente era, né? Não sei. Depois eles se encantaram pela ideia da viagem. E eram marinheiros, naquela época os navios paravam nos portos e cada marinheiro tinha várias mulheres. Era um outro mundo. E era uma vida sofrida também, muitas doenças. Mas havia uma certa solidariedade do mar que não existe mais hoje nas tripulações modernas dos navios. E surgiu uma empatia entre o meu sonho de voltar com o barquinho, e nas tempestades eu ficava apavorado. E eles falavam, filho, isso aí não é nada. Para esse navio é muito pior do que o teu barco é como uma lâmpada. Uma lâmpada sobe, os vagalhões, desce, não acontece nada com ela. Trata o barco como se ele fosse uma lâmpada à deriva. E quando eu cheguei na África do Sul, eu não tinha dinheiro. O despachante que ficou de fazer os documentos de internação do barco brasileiro não fez. A tripulação, quando viu que o barco estava indo para a área de apreensões, chamaram um dos negões lá, um Cosa, lá, um negão de 2,5 de altura, e eles eram amigos. Eles falaram, Amir, a gente conseguiu segurar o seu barco fora da área alfandegada, porque se você não tiver os documentos, você vai perder o barco. Você vai perder. Onde você vai dormir na cidade? Eu falei, não tenho onde dormir, não tenho dinheiro para pagar um hotel. Eu falei, então dorme no navio, nós vamos ficar 5 dias aqui. Eu fiquei 5 dias tentando liberar o barco e não consegui. E aí eles ficaram tão consternados, os argentinos, não os oficiais, o pessoal de baixo da tripulação do Conversa, que eles falaram, Amir, descobrimos um navio que vai para Luderitz, a cidade de onde você quer partir. Nós vamos tentar convencer o comandante a levar o seu barco sem entrar na área portuária, porque nós estamos dando, eles davam uns favores para o pessoal do porto não botar o barco na área alfandegada. E assim o barco chegou em Luderitz. E você também, você foi para outro barco. E eu também. E no final o comandante do Oranjemund não cobrou. E em Luderitz o capitão dos portos prendeu o meu barco. E durante 1 mês eu fiquei, ele falou, daqui do meu porto não vai sair. E depois de várias histórias malucas... Porque no final você estava... me parece ter um grau de persistência absurda. Então, o que eu queria dizer é que o processo burocrático, pessoal que eu vivia na época era tão complicado, que a coisa mais fácil do mundo foi remar da África até o Brasil. O dia que eu consegui sair, eu falei, nossa senhora, pode mandar. Eu olhava, meu Deus, pode mandar tudo de ruim que tem, porque foi um alívio. E esse mesmo capitão dos portos, algumas semanas atrás, bom, a história virou parte do folclore de Luderitz, na Namíbia, e o mesmo capitão, a gente jantou com ele, é um doce de pessoa, mas ele foi o meu algoz. E curiosamente, eu cheguei em Luderitz e eu encontro ele. Ele não mora mais, ele mora perto do Kruger Park, a 2.000 quilômetros de distância. Ele estava em Luderitz e quando eles souberam que eu estava lá, fizeram uma festa. E aí ele chorou, explicou que, na verdade, ele não queria me prender, mas ele tinha que cuidar da carreira dele. As autoridades de Pretória não queriam que tivesse nenhuma experiência desse tipo. Depois eles iam ter que buscar o maldito corpo lá, com morto, custo, buscas, não sei o quê. Era muito mais fácil falar, não pode. E no final a verdade é que depois que eu dei o container do barco, que era de madeira, de presente para ele, ele deu
A carreira dele já não importava tanto. Pois é, e uma senhorinha que estava lá, ela lembrou desse fato, ele ficou um pouco incomodado. Mas a gente tinha tomado bastante vinho. E aí você saiu, certo? Aí você conseguiu. Botou o barco no mar. No momento errado, tudo. porque Por quê? eu fiquei um mês tentando negociar a saída e no dia que ele deu a licença, era um sábado à tarde, no sábado à noite fizemos uma festa de despedida e ele exigiu que eu saísse de Dias Point, o farol descoberto por Bartolomeu Dias. O Bartolomeu Dias fez uma cruz, um padrão, que foi, na verdade, a grande ciência dos portugueses. Isso foi outra parte interessante da viagem, o estudo do conhecimento, do saber português de georreferenciamento. Quer dizer, quem inventou o georreferenciamento no mundo, que é a ciência mais importante para a gestão de países e estados no mundo hoje, foram os portugueses. E um dos padrões de georreferenciamento que os portugueses usavam era aquelas cruzes, ou eles falavam padrão, ele tinha alguns símbolos de localização, as coroas, e lá existia em Dias Point o padrão erguido pelo Bartolomeu. Então o capitão dos portos exigiu que eu fosse rebocado até o farol, e de lá que o veleiro que me levasse ficasse vigiando para que eu não voltasse, para não criar uma confusão. Só que a turma que me levou para lá, no veleirinho, tinha passado a noite inteira celebrando a minha partida, porque acho que não me aguentavam mais em Lüderitz. E o preço do reboque era uma caixa de cerveja. Eu não gosto de cerveja. Então eu comprei a caixa de cerveja e dei para eles. Eles tomaram a caixa às 4 da manhã. Eu saí às 5. E agora, 29, 30 anos depois, eu descobri por que tudo deu errado. Porque eles estavam totalmente bêbados. E eu estava totalmente em pânico. E o mar estava ruim. Tinha 50 nós de vento, tinha ondas grandes. E o Crispin Clay, que era um dos caras. Você não tinha medo? Você não eu tinha medo de passar o resto da vida em Lüderitz, porque eu não ia ter nem, não tinha como voltar, não tinha passagem de volta. Eu não tinha nem $100. Ou remava de volta para casa ou ia ficar na África, é isso? E aí, quando ele preparou uma despedida, ele tinha uma bottle store, né, Grillenmore Bottle Store de Lüderitz, que está até hoje lá. E aí ele levou uma garrafa de champanhe para fazer uma celebração bonita. Quando a gente chegou, eram ondas terríveis, o meu casaco ficou no barco, quando foram me passar, eles bateram no meu barco, perdi as antenas de rádio, o remo caiu na água, meia hora para pegar o remo, as ondas passaram por cima, o barco encheu de água. A segunda tentativa, o meu barco bateu. Desesperado? Eu furei o casco deles, abri um rombo de 15 centímetros no casco deles, quase eles afundam. E aí eles foram embora em pânico, com medo de afundar, e certos de que eu morreria em poucos dias também. E no final, daí para frente, tudo só melhorou. Então, foi uma... Então, mas na hora ali, o que você sentiu? Muito medo, muito medo. Pô, vai dar tudo errado. Você não pensou em desistir nunca? Em nenhum momento? Não tinha por que desistir, porque primeiro que legalmente... Como não tinha? Só tinha razão para desistir. Até hoje a Costa dos Diamantes é de acesso proibido. Quer dizer, se você bate nela, primeiro você morre, porque as ondas arrebentam a 1 quilômetro da praia. É uma zona incrivelmente inóspita. Depois, uma região no deserto mais quente da Terra, é uma das regiões mais frias do mundo. Ali tem pinguins, focas. E a diferença de temperatura e pressão gera ventos muito violentos. Aí e aí você falou, esse é o lugar que eu vou partir. Porque era o único lugar onde ventos e correntes se afastam da costa no continente africano. É o único. E essa foi uma das felicidades do projeto. Escolher um lugar onde o mar contribuísse para eu me afastar. Para você sair. Para eu poder. O difícil numa travessia num barco com pouca mobilidade, como um barco a remo, é você entrar nas correntes oceânicas, se livrar da terra. E era difícil explicar isso. Filho, fica perto da costa, se tiver um problema. Mas, claro, não, aquela costa é assassina, não tem... E você estudou muito tudo isso, fez todos os traçados, etc. Ou era mais boa vontade? Não, eu estudei a fundo, mas que a gente estava falando agora há pouco, é incrível como com a idade você continua aprendendo sobre o que você acha que você sabe, né? E eu para falar a verdade, durante 4 anos eu estudei tudo sobre a Namíbia, tudo. Eu conhecia tudo sobre correntes, acidentes, naufrágios, sobre a história. E agora, um mês atrás, é que eu descobri que o lugar de onde eu saí foi palco do primeiro genocídio do século XX. Foi o primeiro campo de concentração que originou a tecnologia de extermínio
que os alemães usariam na década de Mais 40. tarde. Mas, e agora eu estou fascinado com isso, porque é um capítulo da história alemã colonial que simplesmente está apagado na Namíbia. Está apagado. E é muito interessante. Hoje, quando você conversa com hereiros, namaquas, quando você vai nos museus que tem um branco desses 100 anos, é interessante. Como, em alguns casos, tem gente que consegue apagar um pedaço da história. Bom, vamos lá. Nessa, a gente está começando na primeira, porque talvez seja a primeira tenha sido a mais difícil do ponto de... Eu acho. Estou chutando. Mais difícil do ponto de vista de começar. Do impulso de fazer. Porque depois você se deu bem, tá certo? Ficou meio famoso, que você fez isso, etc. Me parece que depois fica mais fácil. Né? Por isso que eu estou centrando um pouco no começo de tudo. Se eu estiver errado, muda tudo. Né? Talvez, acho que não foi a viagem mais difícil, porque, assim, psicologicamente era uma empreitada maravilhosa. Eu tinha que cumprir a minha obrigação, eu tinha que remar que nem um camelo e tentar comer o máximo que eu podia e não gastar muita água doce. E foi uma experiência muito feliz, porque eu fui aprendendo muito sobre o mar, eu fui entendendo aspectos do desenho do barco que foram assim, cruciais para o êxito. Se eu tivesse feito o barco maior, teria sido um problema. A solidão É um problema tão parcial. Não existia para você? Claro que existe, mas eu remei na raia olímpica da USP durante 6 anos. Né? A convivência dentro do barco é muito mais difícil do que o fato de você não ter alguém com... Assim, numa situação de pânico é muito melhor estar sozinho em paz. Mas a questão não sei se é essa só solidão, só no sentido de para conversar. Mas assim, você olha para o lado, nada. Para o outro lado, nada. Se acontecer alguma coisa comigo agora, eu estou sozinho. Mas era isso que me fascinava. É mesmo? E eu tinha essa curiosidade. O que será que eu vou sentir quando eu estiver no meio do Atlântico? No meio. Na ponto equidistante da África e da América do Sul. Eu tinha essa curiosidade de saber como será o meio. O que você sentiu no meio do Atlântico? O dia que eu cruzei a metade da Carta Náutica do Atlântico, concluí que eu tinha passado da metade, encheu a cara. Eu falei, não, eu gosto de beber, mas nessas horas eu não consigo, não gosto de embaralhar o cérebro. Assim, eu estava embriagado de alegria. Eu falei, caramba, eu nunca tive tão perto dos dois lados como eu estou agora. Foi a primeira coisa que eu concluí. Nunca na minha vida eu tive tão perto dos dois lados. Nunca me ocorreu a ideia da distância. Foi uma surpresa para mim. E dali para frente, falei, bom, agora tudo... Estou chegando. Agora todas as distâncias são menores do que eu já fiz. Claro. Então foi uma experiência de aprendizado muito divertida. Demorou quanto tempo? Demorou 100 dias e 6 horas. E foi Nenhuma vez ficou morrendo de medo de morrer? Várias vezes, mas assim, eram problemas parciais, né? O mais engraçado foi ver o pânico da família na chegada, quando descobriram que eu cheguei. Eu também era ingênuo. Eles não sabiam que você tinha saído? Não sabiam, mas eu tinha brigado com meu pai 2 anos antes, então ele primeiro não sabia que eu estava fazendo isso, depois alguns radioamadores de São Paulo, não tinha telefonia satelital naquela época, faziam um phone patch pelo radioamador. Eu falava 2 vezes por semana, mas eu tinha pouca energia, só podia falar 15 minutos por semana. Aí eles faziam uma conexão do rádio com o telefone e conseguiam ligar para a casa de alguém e dava para ouvir a voz. Aí um dia eu vi que meu pai apareceu numa das conversas. Grandão! Cuidado com Neptuno! Aí você começou a remar para trás. E aí ele tinha brigado com a minha mãe, então minha mãe eu percebi porque ela falava por um outro rádio amador. Mas eram sempre 5 radioamadores com quem eu falava. E eu não percebi na época que, na verdade, eu era um móvel marítimo, que é o alvo principal dos aficionados de rádio no mundo. O rádio aliás, um veículo muito mais dinâmico, inteligente, moderno do que a televisão, que é uma coisa tosca, meio burra, né? Porque você dá uma imagem pronta, né? Que você, como publicitário, sabe fazer, mas a gente engole ela do jeito que ela é. O rádio não, o rádio constrói o mundo. Para mim, eu vi a Rádio Globo lá, aquele Paulo Giovanni falando com
horóscopo da Zora Ionara no meio do Atlântico, era maravilhoso. Eu enxergava todas as previsões que ele fazia. Então o rádio era um negócio, mas eu não imaginava que tinha milhares de radioamadores do mundo inteiro em silêncio, acompanhando, sabendo que eu tinha um problema de bateria. Então, para que eu não fosse obrigado, o protocolo radioamador exige que você conteste oficialmente, aqui é Papa Yankee 2, Kilo Alpha Quebec, ouvindo LU5, LXZ, sinal 7.8, ondas fracas, não sei o quê. Você ia gastar os 15 minutos só respondendo, não é isso? Então, eles aboliram esse protocolo e fizeram silêncio, só escutavam. E foram acompanhando a evolução. Só falava 2 vezes por semana, e no último dia, no 100º dia, 101º, quando eu falei, bom, agora não posso calcular a posição, os radioamadores ficaram preocupados, porque era mau tempo, porque eu acabei de chegar, quando eu falei, acabei de chegar, entraram todos ao mesmo tempo e ninguém conseguiu ouvir a posição da onde eu tinha chegado. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa, eu parei na Praia da Espera, na Bahia, e desliguei o rádio. Cumpri minha obrigação de entrar exatamente no minuto combinado, mas não dei a posição. E eu tive 8 horas da maior alegria da minha vida. Ninguém sabia onde eu estava. Sabiam que era na Bahia, então tinha radioamador correndo pela praia. No final tinha um avião da FAB que achou o barquinho. E o primeiro barco que chega, estava lá o Roberto Mulaert, que tinha me ajudado, com quem eu tive uma briga muito divertida. Ele apareceu num barco, apareceram minhas tias. Só que elas estavam horas no mar. E estavam esperando o seu barco. E quando estavam passando muito mal. Queriam que eu descesse. Eu não tinha descido do Brasil. Ficaram 15 minutos, foram embora. A família inteira vomitando, foi embora. E eu fiquei sozinho na praia. E de repente eu não tinha a menor pressa. Ninguém entende por que eu não queria descer até hoje. Os amigos falaram, mas por que você não desceu de cara? Eu falei, eu não estava fazendo recorde, eu estava feliz, estava ouvindo o som do vento nas folhas dos coqueiros. Aí eu resolvi tomar um banho com os 2,5 últimos litros de água que sobraram da viagem. E aí eu tomei um banho com água, primeiro banho com um pouquinho de água doce. Pus uma roupinha seca e fiquei sentadinho dentro do barco, organizando as coisas. De repente escuto o toque, 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 toque do lado de fora. Estava no buraquinho onde eu dormia ali. E aí era um pescadorzinho lá da Praia da Espera. Ele olhou o barco, olhou. Um cara, assim, uma doçura. Ele falou, como é que foi a pescaria? Eu falei, foi ruim. Não estou pescando, não peguei nada não. Porque eu já tinha encontrado 5 horas atrás um outro par de pescadores que me fez a mesma pergunta, como é que foi a pescaria? E quando perguntaram de onde eu vinha, eu falei que vinha da África, eles falaram, olha, a gente não conhece essa praia, mas quando você chegar lá, você avisa o Doró que o dinheiro está embaixo da mesa, da garrafa de Guaraná, que na sexta-feira a gente volta. E aí eu falei, não vou nem dizer pro cara de onde eu venho, desse aí. Eu falei, não peguei nada não. Aí ele falou, a vida é assim mesmo, né? Tem uns dias que a gente não pega, mas é igual maré, viu? Depois pega. E foi embora. E acho que essa tua primeira viagem é a que você curtiu mais? Eu acho que sim, porque foi o começo. Aí esse cara foi embora, voltou 2 horas depois, toc, 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 e falou, olha, senhor, desculpa, mas foi o único peixe que eu arrumei aqui. E me deu 2 sardinhas. Ah, que bacana. Ele me deu 2 sardinhas. Isso aí, vale, né? Vale a viagem. E ele perguntou de onde eu vim. Eu falei, eu venho daqui de perto. Nem expliquei para ele. Bom, durante a noite eu fui para Salvador, porque eu queria chegar em Salvador. E fui embora. E muita gente depois achou o Doró. Esse cara se chamava Doró, tinha um botequinho na praia. E aí os caras, esses caras malucos, radioamador, jornalista. Mas aqui que passou aqui, não passou. Mas você viu ele, eu vi, cadê a prova? Ele me deu um chocolate, eu dei um chocolate, ele me deu 2 sardinhas. Você deu um chocolate. Eu dei um chocolate pra ele, ele falou, mas cadê o chocolate? Ele falou, eu comi. Então foi, daí pra frente eu gostei dessa experiência. E daí você passou a fazer isso como tua vida? Mais ou menos, eu tinha vontade de fazer, mas a ideia de fazer o estaleiro, de fazer os projetos de ponta a ponta, quer dizer, da concepção até a operação final das embarcações, demoraria ainda uns
10 ou 15 anos para acontecer. Dessa primeira viagem? Dessa primeira E viagem. daí você voltou para as vacas? Eu Paraty? voltei, aí eu resolvi morar em São Paulo, abri a minha empresa, que existe até hoje. E aí eu resolvi me dedicar a fazer um barco para ir para a Antártica. A história de remar teve uma repercussão terrível na época, saiu na Veja. Aí aconteceu a minha iniciação. Eu sempre gostei de escrever, eu gosto de escrever e eu gosto de revisar texto. E eu sou um cara crica, ninguém sabe disso, porque no Brasil ninguém aceita que você faça um trabalho braçal e um intelectual ao mesmo tempo. Mas eu gosto de revisar texto. Eu sou bom para revisar texto. Uma dos esportes que eu tinha que era coisa da minha mãe. De pegar um bom texto, de um Ferreira, lá, um poeta, e ver o ruim do texto. E eu gosto de fazer isso. Até hoje? Até hoje. Eu gosto de mexer com texto e eu tenho dificuldade, porque meu advogado escreve mal pra caramba. 80% dos jornalistas da Folha não sabem usar a língua portuguesa. E agora com esse mundo da internet, essa pressa louca que a gente vive, eu não sei se você tá... É trágico ler um jornal hoje, né? Não dá tempo As de... pessoas não gostam das palavras como elas gostavam antigamente. Pois é, assim, a grande maioria, eu adoro ler, sei lá, o Antônio Prata, por exemplo, moleque que... Escreve bem. Mas tem grandes caras que escrevem aí, que eu não queria citar os nomes, que escrevem mal, pacas, mal. E aí eu falei, caramba, a história é divertida. Aí um dia fui no escritório agradecer o Roberto Mulaert, que era um publicitário como você. Ele tinha acabado de escrever o China Chai Shang, escreveu no avião em 18 horas. Ele tinha viajado com o Eduardo Suplicy, com o Roberto Brizola, um jornalista do Rio, para a China. E ele escreve um livro bacaninha, China Chai Shang, no avião. Ele falou, Amir, a sua história é muito bacana, essa viagem foi muito bacana. Escreva. Escreve as coincidências que aconteceram, os problemas na África. Parabéns. Ele falou assim, parabéns, maravilhoso, mas tudo que você fez não presta para mais nada enquanto você não fizer um livro. E ele arrumou uma editora para eu fazer editar, para sair o livro. E ele é muito esperto em negócio, ele conseguiu fazer um contrato antecipado com a editora José Olímpio. E o Roberto é tão bom negociador, tão bom, que acho que ele falou, leva os seus diários lá, nós vamos ter uma reunião com o pessoal. A José Olímpio estava indo à falência e a Xerox, a família Gregory da Xerox, resolveu absorver a editora José Olímpio. E aí gostaram da ideia de fazer, viram uns textos, foi lá o seu Antônio Olavo, que era irmão do José Olímpio, mas não era aquele cara panachão. O Antônio Olavo era um velho lindo de morrer, um velhinho, um homem sábio, com orelhas enormes, casado com a Gulnara, que era parente lá do Monteiro Lobato. E eu adorei o Antônio Olavo. Assim, era um homem mágico. Ele não tinha mais idade, assim. Magro, enxuto, inteligente. Houve uma empatia e os advogados da Xerox tentando o valor, e o Roberto fecharam, assinaram um contrato, esqueceram de pôr a data para entregar o livro. Aí eles falaram, bom, agora dá o diário. Eu falei, da viagem? Eles falaram, nós queremos publicar o diário essa semana. Saiu nas notícias, temos que publicar rápido o livro. Eu falei, não. Não escrevi. Eu não escrevi, eu vou escrever. Mas e o diário? Eu falei, o diário são só números. Eram números de astronomia e anotações, eu uso um código numérico, tudo eu fiz em código numérico, não tinha texto. Só você entendia isso? Só eu entendia. Só fiz anotações de propósito, de desenhos, do que estava. Tudo era um diário desenhado e numérico, não tinha texto, não tinha uma frase nos diários. E a primeira reação deles, eu vi, fomos enganados pelo remador solitário. E aí eu comecei a escrever o livro, levou 1 ano, e eles ficaram tão putos com essa história, que eles contrataram um advogado que todo dia na porta de casa tocava a campainha, senhor Amir... Mas você estava acostumado já? Pois para quem está acostumado com oficial de justiça, recebeu o Tupi, eu acabei ficando amigo do Dr. Tupi. E assim, depois de 6 meses, eles concluíram que tinham perdido, e o livro acabou saindo 1 ano depois, e teve uma história muito bacana, vai para 2 milhões de exemplares. O livro é um sucesso absurdo, e que te facilitou para fazer outras.
depois, não é isso? Não sei se eu... Que aí você ficou famoso, começou a dar um monte de entrevista. Mas não, quando o livro saiu já não era mais famoso, já tinha acabado a história e aí... Seus 15 minutos. Só que livro é um troço maravilhoso, é um negócio onde o marketing... Eu posso estar falando com o Papa sem saber, mas o marketing para livro não tem nada a ver com de um outro produto. O livro é uma coisa que tem uma... Assim, é uma entidade diferente. Não funciona na base do marketing, é uma atividade onde os números financeiros são minúsculos, onde a importância é gigantesca, onde é muito difícil explicar. Eu gosto do negócio de livros hoje, mexo um pouco de vez em quando com isso, de vez em quando sou editor, e é um negócio fascinante, é difícil, por isso que está todo mundo com dificuldade. Com o mundo digital, assim, e não vai sumir o livro físico, não vai sumir, mas ele vai sofrer transformações, adaptações. E depois de um ano ninguém mais ligava. E o livro sozinho ele encontrou o caminho dele. Então é uma espécie de filho que você faz que eu adorei nessa. Não sei o que fazer. Eu vou ter que precisar de uns 5 programas com você. Nós estamos na primeira viagem. Mas as outras todas são consequência. Né? Vamos ficar nela. Eu quero saber do teu sentimento. Então, eu adorei sentimentos. A experiência de estudar os portugueses, de compreender que incrível história que foi essa saga portuguesa no mar. Por que ela durou tão pouco? Tão pouco durou. E hoje eu sei por quê. Porque assim, foi um período incrível da história de uma nação ibérica que estava posicionada numa posição geográfica e física muito estratégica, no meio dos 2 anticiclones. Os portugueses, na verdade, compreenderam o mecanismo genérico dos oceanos, os anticiclones, que o Atlântico Norte era um rodamuinho que gira no sentido horário e o Atlântico Sul ao contrário. E eles usavam esses rodeios que Camões citou, e por ter citado os rodeios nos Lusíadas, que era um segredo da expansão portuguesa, ele foi preso. Pouca gente fala sobre isso. Era um segredo guardado a 7 chaves, numa época em que havia Inquisição, em que havia a Igreja Católica, que absolutamente não tolerava a fórmula portuguesa de se calcular a latitude, que foi outra grande... Eles, na verdade, eles construíram um novo conhecimento, Portugal, que era o cálculo da latitude sem usar a estrela polar. No hemisfério norte você não precisa de bússola. É outro erro que os livros de história ensinam. A bússola não serve para nada no mar. A bússola não dá a posição de ninguém. Ela dá uma direção. Quer dizer, você pode estar apontado o barco para lá e indo em todas as direções com aquela. A estrela polar, ela dá a latitude e o azimuth verdadeiro, o norte verdadeiro. Isso é importante. Mas no hemisfério sul não tinha. E no hemisfério sul os portugueses inventam um método de calcular... O astrolábio. Não é isso? Pelo Sol, pela passagem meridiana, que é o único momento em astronomia quando você não precisa do cronômetro, quando você usa a altura máxima do Sol, com o astrolábio. E é uma técnica muito simples, num quadro negro, você ensina uma criança de 6 anos a calcular. Mas era um grande segredo. E aí você se pergunta por que essa história foi tão próspera e bem-sucedida e durou tão pouco? Por causa da ganância. Porque em poucos anos ganhou-se tanto dinheiro com essas descobertas que eles começaram a fazer as viagens fora do tempo certo, com a madeira verde nos navios. O lucro de um ou 2 barcos pagava 10 novos barcos, e a verdade é que Portugal era uma nação pequena, e acabaram-se as cabeças que sabiam fazer isso. Quer dizer, em 1570, em 1530, 40, a peste, que diminuiu o número dessas cabeças, depois a aventura de Dom Manuel em Cássio-Quibir, e aí a coroa passa para a Espanha, e Portugal saiu para nunca mais retornar. É uma coisa... incrível. E é engraçado porque na poesia você vê citações de todos os lados maravilhosas sobre isso, nos Lusíadas, no próprio Fernando Pessoa, que nenhum professor de literatura compreendeu, né, quando ele fala lá no padrão português, e o imenso e possível oceano ensina estas quinas, que aqui vês que o mar com fim será grego-romano, o mar sem fim é português. As quinas eram os padrões, eram as cruzes de pedra que eles iam quinas, porque tinham 5 brasões portugueses. O mar com fim é o Mediterrâneo, que simboliza a mediocridade empreendedora. O Mediterrâneo não tinha novas rotas para serem descobertas. O mar sem fim é esse mar que eu acabaria frequentando, que contorna a Antártica, que não tem nenhuma
interrupção. Mas eu gosto de poesia e foi um prazer muito grande na preparação da viagem também encontrar referências literárias. Então, assim, era uma salada de fontes onde eu bebi para fazer a viagem. Nossa, nem sei mais o que falar. De verdade, tem tanta coisa para falar que eu não sei o que falar. Mas, de qualquer maneira, me interessa, porque, vamos tentar resumir. Você teve um impulso na verdade, não em direção às viagens, mas para sair de alguma coisa. As viagens foram a tua saída de um mundo que você não queria viver. Resumindo. E a partir daí você descobriu o prazer nisso, e a partir daí você descobriu, sei lá, o teu jeito de levar a vida, tanto que você se definiu no começo do programa como um cara que quer ser um nômade, não é isso? Ou do nosso ponto de vista de gente normal, você já é um nômade, tá certo? Uma boa parte do ano eu admito que eu sou nômade, mas eu gostaria de, assim, eu gostaria muito de ficar rico. Eu cheguei à conclusão. Eu também. E eu descobri que a gente vive um modelo errado, onde a gente precisa acumular coisas para justificar a riqueza. E eu estou descobrindo que a riqueza é o contrário, é não ter nada. E o meu grande sonho é não ter nada. Então eu estou me empenhando nos próximos 5 anos para me desfazer de tudo. Eu não quero nem ter casa mais. Eu quero alugar uma casa. Eu estou mais ou menos nesse espírito. Eu quero usar todas as minhas posses intelectuais, físicas, para viajar. Eu acho que... Mas e as vacas de Paraty? Eu vou comprar o leite delas, eu vou acariciar o cara que cria elas. Eu acho que a gente está vivendo um modelo... a gente estava falando hoje sobre a crise que o Brasil tá vivendo, e eu falo, o problema nosso é um problema de falta de eficiência e de excesso de intervenção do Estado. Nós temos um Estado pouco eficiente que intervém demais em tudo, através de multas, de impostos, de corrupção, de todas as maneiras ruins. E ninguém é dono de nada. Estava falando com um amigo que tem restaurante aqui em Moema, tem vários restaurantes. Falei, desculpa, você não é dono de nenhuma das casas que você tem. Nenhuma casa é sua. Você tem que recomprar ela a cada 25, 30 anos. Faz a conta do imposto. A gente tem que recomprar. Então é muito mais honesto você já de cara não ser dono de nada mesmo e ter a paz de espírito para poder viajar. E um cara que eu admiro muito, ano passado, numa reunião para resolver um problema de um barco, né, que é um cara que, assim, eu imaginei que não tivesse tempo para respirar. E eu admiro muito, conheço ele há quase 30 anos, é o Jorge Paulo, lá do Instinto Lehmann. Garantia, o Lehmann. Eu gosto muito. Hoje ele está com esse livro. Ele não está desapegando tanto. Não. Mas nós tivemos uma reunião interessante, porque ele mora na Suíça, um dia desse, e eu precisava resolver um problema, fui conversar com ele. Eram 15 minutos e no final a reunião levou 2 horas e meia. E ele gastou 2 horas falando sobre a viagem eu já fiz 42 viagens para a Antártica. Na verdade, eu gosto de estudar os desdobramentos da fase heróica. A gente conhece os autores hoje. A Antártica não é que eu gosto de ir lá pelo frio, pela aventura. A experiência humana de conviver com os malucos que andam lá é maravilhosa. Tem pessoas do outro lado da caixa lá. E ele ficou fascinado por um livro que eu acho que sugeri para ele há 20 anos atrás, que é o The Last Place on Earth, que é o Último Lugar da Terra, do Roland Huntford, que é uma obra maravilhosa, é uma técnica literária primorosa, e ele conta com um grau de suspense, uma história verdadeira, que você não, 900 páginas, você não consegue largar. Bom, ele fez um curso com aquele Phil, não sei o que, consultor nos Estados Unidos, baseado no livro do Huntford. Eu falei, mas... Jorge, desculpa, eu conheço essa história muito bem. Ele falou, eu sei, mas eu preciso contar isso para alguém. E aí ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, olha, Amir, quando um homem tem tudo que o dinheiro pode comprar na vida, não é ambição a palavra que ele usou, mas o desejo máximo que uma pessoa pode ter é o de viajar. É viajar. E a gente está vendo isso hoje, que nós estamos vendo países hoje em dificuldades, vários setores econômicos indo ruim, e esse desejo de viajar
não para. Ele cresce cada vez mais. Então, eu acho que nesse sentido, eu sou um pouco rico, um pouco. Mas eu queria poder viajar mais. Então, eu quero fechar com essa tua experiência, com todas as pessoas que você conhece, com os malucos da Antártica, com todos, da África, de tudo que você já passou. Quem você acha que nós somos, nós seres humanos? Puxa, eu não parei para pensar nessa pergunta. Eu estou tentando descobrir. Nós somos um bicho bem esquisito. Eu acho que nós somos uma espécie em constante processo de aprendizado. E isso foi um negócio que eu demorei muito para perceber. Há 7 anos atrás, eu achei que finalmente eu tinha a experiência que eu queria na Antártica. Eu tinha feito já 35 viagens para lá. Mas, de repente, um dia a Marina me deu um choque e falou: Amir, nós precisamos dividir com as nossas meninas, né? Porque daqui a pouco elas vão ficar grandes e não vão querer mais ficar com a gente. E eu adorei a ideia de ir para lá. E foi o ano em que eu estava com o Jérôme Poncet. O Jérôme é um cara assim, também é um cara que não existe no mundo terrestre, um cara desapegado a valores materiais, é uma espécie de ícone, meu grande ídolo na Antártica. E a gente decidiu levar as nossas meninas e por acaso acabamos levando filhos de amigos e aí eu senti muito medo. Quer dizer, com 50 e muitos anos de idade, pela primeira vez. Agora, por elas. Porque as nossas 3 já são meio histéricas, né? E elétricas, filhos dos outros, correndo num barco. E, de repente, você começa a olhar para o teu próprio currículo. Eu não gosto de currículo, mas o currículo que me orgulha é é ser o único barco que fez 40 viagens para a Antártica sem nunca ter tido um acidente. Eu nunca tive. Nunca perdi um tripulante. Eu nunca voltei quebrado, eu nunca destruí nada, nunca vazei óleo. Eu gosto. Sortudo. Não, eu me empenho para isso. É o único barco que não usa âncora na Antártica, é o nosso, no mundo hoje. É o único barco que pode ficar 3 anos lá. A gente tem autonomia, a gente aprendeu a construir autonomia para você ficar anos sem depender de terceiro. Eu gosto disso. O que eu aprendi das canoinhas, do barquinho a remo, eu consegui colocar numa escala maior em barcos grandes, de milhões de dólares, não sei o quê. Mas com as crianças eu fiquei com um baita medo. E foi a experiência mais legal que a gente teve na vida, porque quando a gente foi tentar no Drake passar para elas tudo o que eu aprendi em 20, 30 anos, eu descobri que eu não sabia lhufas de Antártica. Nada. Elas têm um HDzinho vazio e elas captam tudo. Quer dizer, elas têm uma visão hoje, por exemplo, ambientalista. Elas sabem que não pode usar o mesmo sapato para ir numa colônia de foca, numa colônia de papuas. É natural. Para mim não é natural. Então, assim, foi uma experiência muito gratificante e o que me fez perceber que nós somos ignorantes. Muito bom. Quem somos nós? Um monte de ignorantes. Acho que seria uma resposta mais prosaica para te dar aí. Mas o que me deixa feliz é ter consciência da minha ignorância. Então, me esforço muito em aprender e eu percebi isso carregando terceiros para lá. Então a gente leva muitas pessoas para lá e tirando um cara que era muito chato, mas eu acho que dos 300 brasileiros... Esse caiu do barco sem querer. Não caiu, mas poderia cair. E todas essas pessoas voltaram transformadas. E levamos algumas crianças, sei lá, uma dúzia ou 2. Eu quero ir que também... Então, pela primeira vez agora, a gente está num processo de organizar esse processo de levar as pessoas para lá. Mas eu me considero, sem exageros, um consciente ignorante. Bom, então, muito obrigado de novo, obrigado, de verdade. Paciência, Paulo. Foi um prazer enorme. Boa sorte para você.